Muito boa tarde, o programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero dizer para você que está chegando hoje que esse programa fala sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E hoje eu quis dar uma de engraçadinha e colocar o título ligado às Olimpíadas, né? E coloquei título Ping-Pong dos Investimentos. E não pode ser ping-pong, né? É tênis de mesa. Danilo é o nosso convidado de hoje. Obrigada, Danilo, por estar aqui conosco. Mara, eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui com vocês para a gente falar daquilo que eu mais gosto, né? Que são os investimentos. Que a gente ama, né? A gente ama, né? E o negócio do ping-pong foi assim: pergunta, comenta que a gente vai responder, né, Danilo? Exatamente. O pessoal que está aqui no chat vai perguntando para a gente, que a gente está aqui disponível para responder todas as dúvidas. E você viu que a nossa audiência hoje está fenomenal, hein? Argentina, Califórnia, Suíça, Montreal, Canadá, Osasco, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bambuí, Porto Seguro, Rio Grande do Sul, Irlanda, São Paulo, Campinas, Canoas, Argentina, Córdoba. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. E eu quero dizer para você, se você quer fazer alguma pergunta, algum comentário, ou você manda pelo site da rádio ou pelo WhatsApp da rádio, ok? Estamos esperando os seus questionamentos. Danilo, o que nos espera essa semana? Mara, nessa semana nós temos um dos eventos mais importantes para quem investe, para quem gosta de investimentos, que é a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária, com relação ao rumo aí da taxa de juros básica, né, do nosso país. Então a reunião ela começa hoje, terça-feira, termina amanhã, quarta, com a divulgação da taxa de juros. E nessa divulgação, o Copom ele pode tanto subir a taxa de juros, como cortar, né, reduzir a taxa de juros, ou fazer aquilo que a maior parte do mercado tem como expectativa, que é manter a taxa de juros no patamar que está agora de 10,5% ao ano. Então essa é uma decisão Então o muito importante. mercado inteiro que vai manter? O mercado, a maior parte do mercado, né? Então, os especialistas em investimentos, analistas, consultores, eles, através da Bolsa de Valores, eles colocam ali mais ou menos o quanto que eles acreditam que vai ser, qual vai ser a decisão. E a maior parte ali, aproximadamente 70% do mercado está acreditando que vai acontecer a manutenção da taxa de juros, né? Vai manter em 10,5%, que é o que está hoje, 10,5% ao ano. Nossa, o governo vai ficar maluquinho, né? Ah, e vai ter briga, né? Já está acontecendo isso agora, né? Então, para quem acompanha o noticiário econômico, vê que o presidente ele tem brigado muito com o presidente do Banco Central, porque na visão dele o Banco Central ele deveria cortar juros na canetada, forçado, né? Só É porque o que governo entende que é decisão política e não é não é econômica, né? política, é. Eu acabei de sair de uma aula agora, Mara, que eu estava falando sobre economia com os alunos, e eu falando para eles, né, o que define a taxa de juros não é uma pessoa, não é um comitê, né? O comitê ele só vai colocar no papel, a taxa de juros é X, mas existem vários elementos que conduzem, né, os diretores do Banco Central e o presidente do Banco Central para essa decisão. Inflação, macroeconomia, microeconomia, geração de emprego, né? Então tem diversos elementos, e um desses elementos é a dívida do governo, que está muito alta e está aumentando de forma assim muito exponencial, né? É, e sem expectativa de segurar a onda, né? Então, não tem. Agora o governo, para dar uma aliviada no mercado, a gente viu o dólar disparando muito. Agora o governo começa a soltar notas, né? Falando que vai cortar daqui, vai cortar dali, mas de forma efetiva mesmo, fazer mesmo de fato, até agora a gente não viu nenhum movimento do governo. Pensando nisso, né, Danilo, é a mesma coisa que nós, pessoas físicas, deveríamos fazer com a nossa vida, né? Por quê? O Sim, governo está no cheque especial. mais ou menos isso. O governo E está no aí, cheque especial. está no cheque especial, mais ou menos. E aí a gente, ao invés, a gente quando vai reduzir, eu estou no cheque especial, vai lá e tira uma coisinha, um cafezinho e acaba não resolvendo, né? É o que o governo está fazendo. Quando você está no cheque especial, a Mara, como uma especialista nessa parte de organização financeira, ela sabe muito bem, a gente tem que encontrar a principal raiz do problema, né?
É ali aqueles gastos que, apesar de a gente pensa que é o cafezinho, mas tem os gastos ali, tem aquele restaurante todo sábado, o shopping todo domingo, né? Essa é a raiz. E é isso que o governo deveria fazer. Mas eu costumo falar sempre para os meus alunos, Mara, que nós, como investidores, a gente não pode ter lado político, né? A gente tem que saber surfar todas as ondas. Como investidores, não pode ter lado político. Cada pessoa tem o seu lado, né? E como investidor, tem oportunidade em qualquer situação econômica. Seja numa situação como a gente está agora, que o governo gasta bastante e tem uma perspectiva de juros elevado aí para os próximos anos, como numa situação em que o governo gasta menos, é mais responsável e o juros está caindo. Em qualquer situação, em qualquer momento econômico, tem oportunidade de investimento. Para fechar esse bloco, vocês que estudam bastante esse mercado, vocês têm uma expectativa da taxa de juros estar quanto nos próximos anos? A taxa Selic. Certo, olha só, para você ter uma noção um pouco do que está acontecendo, né? No começo do ano, a expectativa era que nós íamos fechar 2024 com a taxa Selic em 9,5%. E aí, a gente falou lá atrás, Danilo, que não ia acontecer, lembra? Lembra, a gente falou, né? E aí, essa expectativa já foi frustrada porque na última reunião o Copom manteve a taxa Selic em 10,5%. E agora já se conversa em uma elevação dos juros até o final do ano. Já se conversa em os juros chegar em 11% até o final de 2024. O que seria péssimo, tá? Se a gente for comparar com outras economias que estão cortando juros, o Brasil começar a subir juros seria muito péssimo. Seria uma evasão de dinheiro assim muito grande do Brasil. Dinheiro saindo do Brasil, né? Indo para outros países. Então hoje é muito difícil você falar exatamente como vai estar, mas a minha expectativa é que os juros ele fique em 10,5% até o final do ano. Mas já tem algumas pessoas do setor falando em juros a 11% até o final do ano. Então, isso aí vai demorar pelo menos mais uns 3, 4 anos para chegar num patamar razoável. Vai demorar. É que assim, o Brasil ele tem um histórico muito ruim, Mara, de inflação, né? Eu não é da minha época, mas a minha mãe, a minha avó, ela fala de arroz era um preço de manhã, meio-dia era outro, no final da tarde era outro. Então, como a gente tem essa mancha na nossa história, existe um temor muito grande de que isso volte. Então, a taxa de juros, ela é um principal controlador da inflação, um dos principais controladores. Então, quando o governo gasta demais, ele estimula demais o consumo e torna a economia um pouco... Os investidores ficam desconfiados, fazendo com que a inflação suba, que é o que está acontecendo. E aí, automaticamente, o Banco Central ele sobe também a inflação, não tem a taxa de juros. É uma coisa ligada à outra. Eu costumo falar para as pessoas, Mara, a pior profissão que existe, o pior cargo que existe é ser presidente do Banco Central. O pior cargo que existe. É difícil. E aí, no final do ano, para quem não sabe, gente, intercala o presidente do Banco Central com a eleição de presidente do Brasil. Então, agora, no final do ano, o Roberto Campos Neto sai e vai entrar o presidente do Banco Central indicado pelo presidente Lula. Quem sabe esse dê canetada, né? Então, existe, né, uma lei, uma norma de que o Banco Central ele toma as decisões de forma independente. Só que quem decide quem é o presidente do Banco Central é o presidente da República, né? Então a gente tem esse temor também de quem que ele vai colocar. Bom, hoje metade da diretoria do Banco Central foi indicada por ele. E votaram contra a queda. Exatamente, e a decisão foi unânime. Então, assim, a gente vê que, apesar de os economistas terem um pouco de lado político, a gente vê que eles são bem pragmáticos nessa decisão. E é uma decisão, né, Mara, que não está em jogo só a vida deles, né? Está em jogo a vida de 208 milhões de pessoas, né? Então, a gente não pode brincar com isso. Não é brincadeira, é uma decisão muito importante. Exato. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo. E o Eduardo, agradeço você estar aqui com a gente. Ele pergunta e a gente vai responder no próximo bloco, tá? Ele pergunta assim: o que podemos esperar dos juros e Bolsa de Valores com essa movimentação das eleições? Interfere? Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos agora, 12 horas e 18 minutos.
O clima aqui em São Paulo tá frio, né, Danilo? Tá frio, hoje tá frio, hein? E Hoje ontem tá. não tava, né? Hoje não tava, é uma loucura, né? São Paulo sendo Parece São a Paulo, né? taxa de juros, né? E vamos lá, Eduardo. O Eduardo, ele fez uma pergunta, eu vou dar a minha opinião, e depois, se o Danilo concordar, a gente vai dizer o que impacta ou não, tá? Beleza, Então, o vamos lá. Eduardo pergunta o que podemos esperar dos juros e bolsa de valores com essa movimentação das eleições. Interfere? As eleições são municipais, né? Eu acho que não vai interferir. O que você acha, Danilo? Eu acho que a gente tem que olhar mais para a eleição americana. Ah, boa, boa. Essa é mais importante. A eleição Então vamos lá, municipal, né? afetaria o que a eleição americana? A eleição americana, ela afeta o quê? Bom, os Estados Unidos, ele é considerado o porto seguro dos investimentos. Então, ele é parâmetro ali de segurança, tá? Existem todas as críticas envolvendo isso, mas se a gente coloca um governo lá mais expansionista com gasto, mais gastão, a gente automaticamente vai ter o que está acontecendo lá exatamente agora, um juros maior lá nos Estados Unidos. E um juros maior nos Estados Unidos se reflete aqui no Brasil com o quê? Com as pessoas saindo do Brasil e indo investir lá fora. Porque lá é considerado um país mais seguro que o Brasil. O Brasil é um país emergente. Então, a eleição americana ela é muito importante, não só para o Brasil, para a economia brasileira, mas como para o mundo todo, né? Então, Sim. a gente tem essa questão de um governo mais gastão, mas, por exemplo, se a gente coloca, né, o Trump, que está na corrida eleitoral, é um governo mais de direita, mais conservador e mais que tem mais arranha ali mais com a China, por exemplo. Então a relação comercial dele com a China fica mais arranhada e isso afeta outros países, porque se a China não está conseguindo vender para os Estados Unidos, ela vai vender muito para o Brasil. E aí automaticamente afeta os empresários aqui, porque vai ter. Hoje já existe isso, né? Muitos Sim. setores que estão sendo afetados por importação chinesa. Né? É. Então, a eleição americana ela é Oi. muito importante. A eleição. Eu tô te ouvindo, pode falar, Mário. Não, não, tá. Estão me ouvindo. Não, eu só Tá. queria complementar que, quando o Danilo fala por que as pessoas vão investir no Brasil, assim, grandes empresários que estão em outros países falam, vão investir lá 10 bilhões de dólares. Para que ele vai investir aqui se o mercado americano é muito mais seguro? E tá É pagando isso, uma né? taxa maior, né? E tá pagando uma taxa Isso. maior. Então, tem essa questão. As eleições municipais, eu ouvi essa frase esses dias até, elas são importantes só para partido político. Porque você prepara o caminho para a eleição Minho. presidencial, né? Exato, É para exato. isso. Agora, assim, para a economia em si, não é tão importante, Não. não é tão relevante. Eduardo, obrigada pela pergunta. Se tiver mais algum complemento, por favor, estamos aqui. O Richard, de São Paulo, ele pergunta: o Richard, obrigada, viu, pela audiência. A guerra da Ucrânia com a Rússia ainda está interferindo no mercado? No mercado na economia e nos investimentos, sim, está interferindo, tá? Então a gente tem ali dois grandes problemas. A Rússia, continua sendo, né, uma das maiores exportadoras de fertilizante, que é utilizado no agronegócio. Não sei quem lembra, mas lá antes de começar a guerra, o presidente do Brasil em exercício, que era o Bolsonaro, até tinha ido até a Rússia, se encontrou com o Putin. Foi bem ali no comecinho da guerra, e aí uma parte criticou muito ele por ter ido lá, outra parte elogiou e tudo mais, mas ele foi lá negociar, porque já existia essa previsão de guerra e não podia parar a exportação de fertilizante, que é muito utilizado no agronegócio, é essencial para o agronegócio, né? E por outro lado, você tem a Ucrânia, que é uma grande exportadora de grãos, igual ao Brasil, né? Então, hoje a gente tem um problemão aí no agronegócio por conta dessa guerra que ainda está acontecendo, apesar da gente não ver as notícias, tá? Tá acontecendo muito. Então, interfere sim nos investimentos, mas na economia, na questão de inflação, interfere bastante. Então, você vê que a inflação de alimentos no Brasil está altíssima. E E um é um dos fatores. absurdo, porque nós somos um país do agro, né?
Nós somos um país do agro, só que a gente exporta muita commodity, muita matéria-prima. A gente não exporta a comida. A gente exporta o quê? Soja, o grão da soja, o grão do milho. E aí isso vai para fora e volta, muitas vezes, como comida. Ou não como comida, mas ele volta, por exemplo, a máquina que faz o arroz aqui para a gente é americana, sabe? É Sim. europeia. Então tem essas outras influências na produção. E, obviamente, por exemplo, um dos estados que mais produz arroz no Brasil, Rio Grande do Sul. Então pode ter um problema na questão do arroz. Então existem vários problemas que interferem nessa questão aí de inflação, né? Legal. Obrigada a você de Nova Era, Diamantina de Minas Gerais, Nova Iguaçu do Rio. Você que está em Paris, que inveja! Que legal! Obrigada pela audiência. E a Andréia perguntou pelo site. Andréia, muito obrigada. Ela pergunta assim: nós perdemos algum tempo a confiança no mercado por parte dos investidores. Tivemos notas rebaixadas. Como estamos hoje? Estamos mais acreditados no mercado? Então, Andréia, como eu disse, o investidor, e seja ele pequeno ou grande, ele não tem lado político, tá? O investidor, ele não fica assim, eu acredito ou desacredito. O investidor, ele surfa a onda, né? Hoje, o movimento que a gente está vendo no mercado de investimento é um movimento de bolsa de valores em queda, porque são ativos mais arriscados, e títulos de renda fixa voltando aí aos holofotes do mercado. Então, você começa a ver de novo CDBs nas prateleiras das corretoras, pagando 120% do CDI. Você começa a ver o título Tesouro IPCA+, pagando IPCA mais 6,5%. Né? Então, hoje o movimento é esse, as pessoas saindo ali da bolsa e indo mais para a renda fixa. E esse movimento, ele é caracterizado pelo fato de que a maioria acredita que os juros vai permanecer alto no Brasil, em virtude do governo aí tá gastando bastante, tá? Então, nós não tivemos nota rebaixada pelas empresas de crédito ali, S&P, as outras empresas que dá nota no país, a gente não teve, mas a gente pode começar a ter essa revisão aí para o futuro. Tá? A economia, em termos de taxa de juros, a economia brasileira ela piorou muito. Foi até que eu falei hoje na aula de manhã. As taxas de juros futuras, que é o que a gente olha, né, qual que é a expectativa para o futuro, elas estão num patamar ali de 13% a 14% para 2028, e isso é alto, né? Isso é elevadíssimo, né? E aí a gente fica com essa ilusão de que estamos ganhando muito dinheiro na renda fixa. Esquece que parte engole na inflação, né? Parte engole na inflação. Então tem que saber muito bem onde investir, para você tentar mitigar esse erro aí da inflação, essa corrosão aí da inflação. Exatamente. Andréia, obrigada pela pergunta. Quem tiver mais comentário, perguntas, por favor, mandem para a gente. E eu ia perguntar para o Danilo, no próximo bloco, vamos falar um pouco de bons investimentos para esse momento até o final do ano? Bora falar. Quem tiver dúvida, manda aí a pergunta. Fala, Danilo. Pensando para curto, médio e longo prazo. Bora falar sobre isso, é bastante legal isso aí. Vamos lá, você concorda que curto prazo é 1 ano, médio de 1 a 5 e 5 longo prazo? A partir de 5 anos eu já considero meio longo prazo, principalmente se tratando de Brasil, né, que a gente tem mudança de governo, né, nas janelas de 4 anos e muda completamente tudo, né? Então ali de 4 a 5 anos eu já considero um longo prazo. Eu consideraria curto prazo até mais ou menos 1 ano e meio, assim. Eu considero. Lembrando que não existe uma regra, né, Mara, para isso, né? Cada pessoa olha de um jeito. E aí, de 1 ano e meio a mais ou menos uns 5 anos, médio prazo, que é mais ou menos o tesouro pré-fixado hoje lá no título público, né, no Tesouro Que é Direto. mais ou menos o que eu penso. A Patrícia da Bahia está fazendo um comentário e na volta do próximo bloco a gente entra com ele. Obrigada por enquanto, @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou. E antes da gente entrar com o questionamento da Patrícia, Danilo, fala para a gente suas redes, porque as pessoas às vezes vai passando o dia e lembra de te perguntar alguma coisa. Bora lá. Então, a rede que eu mais utilizo, ou na verdade a rede que você mais pode aprender sobre investimentos de uma forma simples e prática é o YouTube. Lá no YouTube, Danilo Silva Investimentos. Mais fácil do que isso, só 2 disso.
É simples. Danilo Silva, Exato. que é o meu nome, e a palavra investimentos na frente já vai cair no meu canal. Tem vídeo todos os dias lá sobre investimentos. Agora, E quer ó me que o mandar algum... Danilo já está com 16 mil seguidores no YouTube, hein, gente? Tá grande lá, tá grande, crescendo cada dia mais. E agora, você quer me mandar alguma pergunta lá no Instagram, o Danilo Silva. O Danilo Silva. Pode me mandar um direct, eu gosto de responder as pessoas com áudio, para ficar bem fixo na cabeça das pessoas. É, também gosto. Obrigada, Danilo. E vamos à Patrícia da Bahia. O presidente do Sebrae deu uma entrevista falando que nesse ano já tivemos mais visitantes estrangeiros que em 2023 no mesmo período. Mais dinheiro estrangeiro circulando no país é bom ou é ruim? Pergunta da Patrícia. E ela continua, porque vejo que isso demonstra o quanto nossa moeda está desvalorizada. Patrícia, obrigada. Vamos lá, Patrícia. Assim, a primeira coisa que eu vi tua pergunta, e aqui no intervalo eu fiquei pensando nela, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a base de comparação, né? Então a gente veio de uma pandemia, e a pandemia, um dos setores mais afetados foi o turismo, né? Então o turismo ele ainda não se recompôs. Então, comparar o dado de hoje com 2023, eu acho que essa base de comparação ainda está ruim. Nós deveríamos comparar isso com 2019, 2018, que é quando não tinha pandemia, né? Eu mesma, Danilo, 2023 eu decidi que eu não ia viajar ainda, e não viajei. Então, porque as pessoas ainda estão se. Assim, eu acho que é esse ano de 2024 que a gente conseguiu esquecer a pandemia. Assim, É, sabe? Não esquecer, mas diminuiu, porque antes a gente pensava muito nisso, né? Hoje já diminuiu mais, né? Então, a base de comparação eu acho ruim. Ter mais dólares entrando no Brasil é bom, porque mais pessoas, né, vão trazer dólar para o Brasil. Chegando aqui, a pessoa automaticamente tem que converter para o real. Então, a pessoa vai vender os seus dólares. Mais pessoas vendendo dólar derruba o preço da moeda, né? O preço do dólar ele cai. Só que o quanto que o turismo representa no todo é muito pouco, assim, não é tão relevante na economia total, né? O quanto que o turismo representa no PIB não é muito relevante. O que mais representa é o agronegócio, por exemplo, né? O agronegócio é o que mais representa. Então, assim, o fato de ter mais pessoas vindo para o Brasil agora, eu não acho que demonstra que a nossa moeda está desvalorizada ou não, porque o gringo ele nem olha muito isso, como a gente olha o dólar. Quando a gente vai viajar para fora, a gente fica olhando, né? Aí qual que é a cotação é do porque dólar? para a gente pesa, né? Porque pra gente peça, o gringo não olha muito isso, sabe? O gringo ele vem, sabe? Ele Porque vem a porque ele moeda tem dele é dinheiro, forte, né? é. Só que isso eu acho que não é nenhum fator decisivo, assim, e o presidente do Sebrae falou isso com certeza para algum grupo do setor de turismo ali, para animar a galera, mas para a economia como um todo, não vejo isso como um sinalizador muito importante, não. Ok, concordo. Valparaíso de Goiás, Palmas, Tocantins, Chapada do Sul, Mato Grosso, Vespasiano, Minas Gerais. Muito obrigada por estarem conosco. Patrícia, adorei sua pergunta. Eu acho que é muito esclarecedora a sua pergunta e a gente esclarece muita gente. E aí, Danilo? Tenho o meu dinheirinho que eu quero aplicar. O que eu faço? Vamos falar do curto e médio e deixar o longo para o próximo bloco? Bora, vamos falar do curto, médio e o longo a gente fala no próximo bloco. Vamos lá. Curto prazo, Mara, não tem como fugir muito do mamão com açúcar, do simples. Simples, Tesouro Selic ou um CDB ali que rende 100% do CDI. Não vai te trazer risco, né? Então pensa naquela grana que você vai precisar para curto prazo. Deixa no Tesouro Selic ou num CDB que paga ali 100% do CDI, que tenha liquidez diária ou que tenha uma liquidez muito rápida, né, 90 dias, 180 dias. Só que não tem como fugir disso. Não adianta agora você colocar em ativos de risco, ativos que de alguma forma tenham um pouco de risco, tá? Curto prazo é isso, mamão com açúcar. Tesouro Selic e CDB com liquidez diária ou um CDB com uma liquidez rápida. Vai no básico. No básico, né? E aí, já para médio prazo, a gente já pode brincar um pouco mais. Então, se você já tem uma reserva de emergência, já tem uma grana a mais que isso, e quer fazer um investimento para médio prazo, hoje eu estou gostando bastante dos títulos pré-fixado do Tesouro Direto, tá pagando taxa aí em torno de 13% ao ano, e o Tesouro IPCA+, que está pagando IPCA mais 6,5% ao ano. Explica o que é pré-fixado, por favor.
Tem uma frase que eu gosto de falar ela para todo mundo quando eu vou explicar o que é pré-fixado. O pré-fixado é aquele investimento que você sabe que você vai ganhar e você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Por exemplo, eu investir 10 mil reais para ganhar 10% ao ano. Você vai ganhar R$ 1.000. Faz a conta certa, não vai fazer a conta errada igual algumas pessoas, hein? Não, é. Mas assim, a grosso modo, cálculo de padeiro, R$ 1.000. Isso. Né? É o pré-fixado, você já investe sabendo Sabendo. quanto você vai ganhar. Então, o pós-fixado, você vai ganhar, só que você não sabe quanto, porque ele é indexado, ele é colado com uma taxa de juros, com CDI, com a taxa Selic, e você não sabe quanto vai ser daqui para frente. Agora, o pré-fixado não, você sabe que vai ganhar e sabe quanto exatamente você vai ganhar. E hoje os pré-fixados são com uma taxas maravilhosas. 13% ao ano, no caso do Tesouro IPCA, você ganha o IPCA, que é o índice de inflação oficial do Brasil, mais uma taxa de juros, e está pagando 6,5%. Então você ganha 6,5% de taxa real aí, né? Tem as críticas com relação ao IPCA, mas é o que a gente tem hoje aí de taxa de inflação oficial do Brasil, né? Isso para o médio prazo. Para o médio prazo, né? Então, vencimento é 2030, 2029, o tesouro pré-fixado, ele é excelente. Só para você ter uma noção de dinheiro, porque as pessoas, quando você fala de valor, a pessoa entende mais. Isso. Hoje, você compra um título pré-fixado hoje por R$ 470. Então, um título inteiro, R$ 470. No vencimento, que é em 2031, você vai resgatar R$ 1.000. Ou seja, 100% de lucro. É bom. É ótimo, É ótimo. né? 100% de lucro. E a gente está falando num prazo de 6 anos. Gente, faz 4 anos que teve a pandemia e é algo que é vivo na nossa cabeça, de certa forma. Já se passaram 4 anos, então o tempo ele passa muito rápido, né? Você fazer um investimento para 6 anos não é tão absurdo, né? É um médio prazo, né? E passa rápido o médio prazo. Exato. Só queria alertar que se você fizer o IPCA+, ou pré-fixado, você deve resgatar na data do vencimento, porque se você resgatar antes, você pode perder dinheiro, depende da curva de juros naquele momento. Certo, Danilo? Isso, acontece um efeito que nós chamamos de marcação a mercado, tá? Então tem que investir de forma estratégica. Porém, hoje nós estamos num patamar de juros tão alto, Mara, que se resgatar antes, deve cair os juros e não vai perder. Exatamente. De acordo com os estudos que a gente acompanha aqui de economistas e projeção, bem lembrado, daqui 3 anos você já vai estar com um lucro aí de uns 30%, 40%. Sabe, com esse investimento. Mas isso são expectativas. A gente não pode nunca falar com certeza o que vai acontecer, né? Não dá, não dá. Pessoal, a gente vai para o nosso último intervalo, é bem rápido, não sai daí, aproveita para fazer as perguntas para o Danilo, tá bom? Manda Fica pergunta. com a gente. Manda pergunta, @Mara Descomplica. Voltamos para o nosso último bloco, e eu quero agradecer a Amanda, nossa ouvinte de BH. Ela diz assim: aprendo muito ouvindo seu programa. Bom que você fala a nossa língua. Esse é o propósito do Mara Descomplica. Descomplicar, não ficar falando um monte de letrinha, né, Danilo? É isso aí, muito bom. Tem que ser assim, né? Fico muito feliz que o meu objetivo está sendo atingido. Obrigada, Amanda. E vamos para os investimentos de longo prazo. O prazo, né, que é longo, o que é longo e onde investir. Mara, eu considero longo a partir ali dos 6 anos já. Né? 6 anos eu já considero mais longo prazo, tá? E aí, 6 anos, nesse prazo, longo prazo, a gente tem que pensar bastante na proteção do nosso capital, né? Na proteção, quando eu digo proteção, eu digo em relação à inflação, porque a inflação é o que corrói o nosso poder de compra. Então, assim, não tem como deixar de lado o Tesouro IPCA+, que é um título público disponível lá no programa Tesouro Direto e que paga o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então você já entra nesse investimento sabendo qual vai ser o seu ganho real, né? O ganho real de 6%. Lembrando que esse ganho, ele apesar de ser real, ele é bruto, não tem a tributação. Então, o seu ganho real, depois líquido de imposto de renda e tudo mais, ao invés de ser os 6,5%, vai ser ali uns 4%, mas ainda assim não deixa de ser um ganho real acima. Porque o imposto você vai pagar em qualquer investimento. Vai pagar em qualquer investimento, tá? Só que eu não descarto também, Mara,
dois outros tipos de investimentos que, na minha opinião, são maravilhosos e eu recomendo para todos que estão me ouvindo agora que pesquisem sobre eles, pesquisem conteúdos. Gente, a pior desculpa que existe hoje para você melhorar a sua vida financeira e começar a investir é a desculpa de que você não tem conhecimento. Hoje, conhecimento é uma commodity, você encontra em qualquer lugar. Antigamente era só nos livros, né? Hoje em dia você dá aí com o seu celular, agora quem tá com o celular na mão, entra no YouTube, já tem ali diversos canais que te ajudam de forma gratuita, de graça, né? Então, entra e pesquisa sobre ações e fundos imobiliários. Para longo prazo, são excelentes investimentos, tá? Mas pesquisa antes, que o melhor investimento que existe é aprender, né? Aprender sempre vai render os melhores dividendos, os melhores juros, né? Então, primeiro você aprende para depois você colocar a mão na massa, tá? Mas tem conteúdo de graça e tem conteúdos pagos também. Sim, inclusive tem no YouTube do Danilo, Danilo Silva Investimentos, todo dia tem vídeo lá te ensinando alguma coisa. E se você quiser fazer alguma pergunta para ele, Instagram no direct, o Danilo Silva. Vai lá que ele responde todo mundo e é a gente mesmo, né, Danilo? Eu mando áudio. Eu não passo para ninguém também. Quando dá para mandar áudio, eu também mando, também prefiro, que eu acho mais fácil de explicar, né? Exatamente. E esses investimentos que você cita do longo prazo, a gente também pode utilizar como uma aposentadoria, não é? Pode utilizar como uma aposentadoria. Então, assim, existe, isso é a divisão da vida financeira das pessoas, né? Então, a vida financeira das pessoas, ela é dividida em 3 fases, né? A primeira fase é a fase da construção, vai até mais ou menos ali uns 30 anos, que é aquela fase que você está se formando, talvez ainda você não tenha nem casado, né? A segunda fase vai dos 30 até mais ou menos uns 60 anos, que é a fase da acumulação, que é quando você já é profissional em determinada área, já tem um emprego estabelecido ou tem sua empresa própria, e aí você consegue acumular mais capital. Então, nessa hora é a hora que você tem que investir muito. E aí a terceira fase é a fase da aposentadoria, a partir dos 60 anos, que não significa que você vai parar, porque eu acho que é muito ruim também parar. Só que você vai pisar no freio, você vai trabalhar um pouco menos, né? E aí, nessa última fase, é a fase onde você vai colher os frutos desses investimentos. Então, você investe hoje pensando na aposentadoria, monta uma carteira de ações, de fundos imobiliários, para que na terceira fase da sua vida financeira, que é a fase da aposentadoria, você consiga viver com a renda que esses investimentos vai te gerar. Excelente. E para terminar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para as pessoas que não é só rico que investe, porque a gente fica aqui pensando, mas eu não tenho R$1.000 para investir. Mas eu não tenho R$2.000 para investir. Queria que você dissesse que a gente pode fazer investimentos com R$10, R$20, um fundo imobiliário. Quanto que você consegue investir? A partir de R$10 nos fundos imobiliários. Mas eu quero trazer uma missão para quem está ouvindo a gente agora, Mara. A pessoa vai entrar no YouTube, lá no meu canal, Danilo Silva Investimentos. Faz uns 3 ou 4 vídeos atrás, eu postei 10 instituições financeiras, das grandes às menores, que estão oferecendo CDB com investimento a partir de R$1. R$1. Então, assim, você vai encontrar lá as 10, de Bradesco a Itaú, a Nubank, a todas as instituições financeiras. Você vai encontrar lá. Então, assim, outra mentira que existe. Preciso de muito dinheiro. Não precisa, tá? Isso não precisa. Você tem diversas alternativas. E aí você tem fundos imobiliários a partir de R$10, Tesouro Direto a partir de R$33, e você tem CDBs de várias instituições a partir de R$1 de investimento. E assim, o longo prazo faz você acumular dinheiro por conta dos juros compostos, né? Exatamente. Eu fiz um cálculo esses dias, também um vídeo que eu publiquei no meu canal, Mara, só para você entender. Se a pessoa investir R$500 todos os meses durante 8 anos, ganhando 10% ao ano de rentabilidade, que é completamente possível, ela vai acumular R$100.000 investidos. R$500. Então. E todo ano ela vai aumentar o aporte dela também em 10%. Então, no primeiro ano, R$500, no segundo ano, 550 e por aí vai.
Depois que ela chega no patamar de 100 mil reais, se ela continuar com essa estratégia, com mais 4 anos, ela alcança 200 mil reais. Reduziu pela metade o tempo. Porque os juros compostos, ele começa a trabalhar a seu favor, né? Então, assim, gente, não tem desculpa para investir. Eu não gosto de ouvir desculpa, Mara. Eu também não. Sabe aquela pessoa assim que come um pão de queijo e um café com leite todo dia? Guarda esse dinheiro, não come todo dia, deixa 2, 3 dias, come em casa e guarda esse dinheiro que lá na frente vai fazer diferença. E o seu eu do futuro vai agradecer o seu eu de agora. Quando você chegar lá na frente e você tiver um patrimônio bacana guardado, gerando renda, você vai falar, que decisão maravilhosa que eu tomei na minha vida. É isso aí. Danilo, muito obrigada. Nos vemos aí. Eu já marquei com o Danilo, gente, da gente se ver no dia 3 de setembro, que ele vai fazer um resumão do que foi agosto e expectativas para setembro, tá? Show de bola, Danilo, Mara. obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por estar conosco, audiência maravilhosa, muito obrigada. Meu Instagram, @MaraDescomplica, do Danilo, o Danilo Silva, mas o forte do Danilo é o YouTube, Danilo Silva Investimentos. Rádio na Voz Delas, muito obrigada pelo apoio de sempre. E terça-feira que vem, estou de volta com mais um bate-papo incrível. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Danilo. Até mais. Tchau. Tchau, obrigada. @Mara Descomplica.